Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje vamos para um tipo de vídeo mais convencional, mais tradicional aqui, voltando às nossas origens. Estaremos reagindo a um corte do professor Marcelo Andrade. Como vocês sabem, nós já tivemos uma série de reacts, respostas e afins, com muitos pontos que a gente discorda do Marcelo. Junto com ele aqui, ele está entrevistando o professor Rafael Tonon, que inclusive nós já o entrevistamos lá no canal da Legião Anchieta. Vale a pena ver a nossa live na íntegra com ele também. Então, me faz ter uma perspectiva de que será um react mais pacífico, será um react positivo. Quem pediu, quem indicou esse vídeo aqui para reagirmos em vídeo foi o menino Parker. Então, vamos lá, né? O nome do vídeo é Getúlio Vargas apoiava a Igreja Católica? Interrogação. Creio que há uma certa expectativa para a gente reagir a um vídeo como esse, porque nós temos uma abordagem católica aqui no canal, ao mesmo tempo, ao mesmo passo que nós tributamos ao Vargas muitos movimentos políticos importantes, mas há limites na nossa apreciação histórica ao Vargas e também há um recorte de assuntos muito claros aqui quando nós vamos abordar questões econômicas, questões pragmáticas, questões possíveis. Me faz crer que, conhecendo o Rafael Tonon tal como ele é, e o Marcelo, dentro das suas convicções, como esse recorte aqui será gerido, será gestado mais a fim de evidenciar as questões distintivas entre Vargas e catolicismo, que eu acho que na realidade é saudável. Não há por que aqui a gente também criar uma idealização do Vargas dentro de campos a qual ele evidentemente não tinha grandes virtudes, né? Vamos delimitar o que é devido a essa figura histórica. Mas, de toda forma, vamos ver aqui o que foi dito para a gente tirar o nosso julgo. Bora lá. Como o que o senhor tem para comentar da igreja na era Vargas? Tem muito nacionalista que bom, professa, fala que é católico e tem o Vargas como quase um santo, um São Luís brasileiro. O Vargas, meu Deus do céu, né? Até difícil falar do Vargas. Você tem um personagem contraditório na história do Brasil, é o Vargas. Olha, o Getúlio, ele era ateu, né? Para começar. Era ateu, ele tem alguns escritos bem sarcásticos em relação à religião na sua juventude, foi militar, depois abandonou carreira militar, entrou na política, e o Vargas ele teve assim uma trajetória meio camaleônica, a gente pode dizer. Ele ia mudando o discurso conforme o grupo, ou conforme os grupos sociais que poderiam apoiá-lo ou não. Esse aqui é um aspecto bastante interessante já para a gente começar a comentar o vídeo, que é a respeito da idealização de Vargas nos meios católicos. Sendo bem sincero, não consigo me recordar, assim, na minha cabeça, que grupos fazem isso. O Vargas como um símbolo do catolicismo brasileiro. Isso porque o canal aqui é identificado como um grupo, assim, uma parcela desse público varguista, né? Eu sempre deixei claro, particularmente, então, para deixar claro, não acho que essa carapuça me sirva, mas eu gostaria de saber a quem serve essa carapuça de Vargas católico. Mas só para que fique claro, a gente sempre deixou claro, pelo menos nas nossas abordagens históricas, que isso tem a ver com a biografia do Vargas. Devido às condições que o laicato criou, e assim, foi iniciativa da igreja, tudo isso começa no Concílio Vaticano I. E toda aquela política neotomista tem um efeito direto no Brasil. E é graças a essa organização, ou melhor dizendo, essa reorganização do clero e a mobilização do laicato, que as condicionantes para o Vargas católico surgir são dadas. Isso é, graças a essa organização política dos católicos, é que foi possível impelir Vargas a tomar posições amigáveis com a igreja. Por convicção, é evidente que não. Se a gente pega as convicções mais profundas do Vargas, a gente consegue definir alguns pontos relacionados à sua trajetória
no seu desenvolvimento intelectual e o seu pensamento mais acabado, mais refinado, principalmente ali nos anos 40 e 50. A gente vê uma preocupação assim com um desenvolvimento industrial, o desenho de uma institucionalidade harmônica, ordenada, não submetida a oligarquias econômicas. A gente consegue traçar certos traços de personalidade muito bem fixos a Vargas. Mas para perseguir esses ideais, esses objetivos permanentes na sua trajetória política, que inclusive são parte de uma construção histórica, isso é, tem a bibliografia do Vargas deixa isso muito evidente, de que ele sempre teve esse caráter conciliador, esse caráter pragmático. E aí isso pode ser entendido como oportunismo, enfim, aí é julgo pessoal de cada um, né? Mas fato é que para ele tem visões do que é necessário para se governar. Então, uma estabilidade, costurar alianças, buscar objetivos maiores que compensem uma luta política, e esses objetivos maiores deles podem mutar de tempos em tempos. Se observa um Vargas na juventude, muito mais revoltoso, muito mais embebido das modas ideológicas do seu tempo, um Vargas um tanto quanto mais prático nos seus objetivos políticos imediatos, período em que ele governou o Rio Grande do Sul, e um Vargas conciliador até o Estado Novo, no sentido de tentar costurar alianças com quem quer que seja para pacificar o país, que é um posicionamento que se justifica devido às pressões do tempo. É só você pegar aí quantas convulsões políticas nós tivemos de 30 a 37. Nós vamos ter um Vargas mais temperado até 54, na sua morte, que é um Vargas que já se tornou um macaco velho, já tem um ideal mais definido do que ele deseja, que seria a concatenação do trabalhismo, né? Essa necessidade de desenvolvimento, a utopia do desenvolvimento brasileiro. E para se alcançar isso, ele utiliza-se dos poderes que são vigentes. As classes sociais necessárias de um diálogo aberto, a organização da burguesia industrial nacional, um contato direto com a classe trabalhadora, conciliar suas posições, até mesmo pessoais, né, muitas vezes antagônicas, mas com grupos sociais expressivos, tal como a Igreja Católica, que foi fundamental no Estado Novo. Então, assim, a forma como a gente vai apreciar essas metamorfoses e essas mudanças no ambiente político que levam Vargas a novas conclusões e meios de ação, assim, é de julgo pessoal. Mas o que eu acho importante ressaltar nesse aspecto das metamorfoses do Vargas é que é muito claro pelo ambiente extremo do período que foi o temperamento mais adequado para evitar um flagelamento da nação. Não dava para ter um caráter mais combativo, mais radical, sem jogar o país em guerra civil. Nós tivemos 30, depois tivemos Revolta Paulista em 32, depois tivemos Intentona Comunista em 35, depois nós tínhamos um clima de guerra aberta entre integralistas e comunistas. Então, isso tudo, logicamente, banhado em crise econômica internacional, assim, desestruturação completa dos mercados internacionais, juntamente com ampla interferência estrangeira aqui dentro, seja alemã, seja italiana, seja soviética, seja americana. Então, era um barril de pólvora. Não consigo pensar em que postura mais adequada do que a de buscar os órgãos, as instituições nacionais que possam manter a população ordeira e tentar pacificar essas relações políticas. Então, o Vargas seria se você não gosta de jeito nenhum do Vargas, né, o mal necessário para um período tão conturbado. O pragmatismo, que para muitos é uma demagogia tão horrenda do Vargas, foi o que evitou que o Brasil se flagelasse, caísse num cenário de obscuridade total. Então ele é muito contraditório. Então, por exemplo, na juventude ele tem escritos profundamente anticlericais. Ele fala absurdos da igreja. Quando ele sobe ao poder em 1930, ele vai buscando uma aproximação gradativa com a igreja
E a última coisa que o Getúlio queria era problema com os bispos do Brasil. Por quê? Lembra você a promoção tomamos jabá aqui. Tinha um episcopado extremamente coeso, crítico, sem trava na língua. Eram bispos, assim, de uma robustez, assim, uma coragem impressionantes. Eu acho que esses bispos, né, do começo do século XX, até ali os anos 40, anos 50, depois dessa fase, o Brasil nunca mais viu. Foi assim, a era de ouro do catolicismo brasileiro. Isso aqui é evidente. E aqui eu acho que cabe duas visões sobre o período, tanto relacionada a Vargas quanto relacionada à igreja. Acho que isso aqui é importante de colocar cada coisa no seu lugar. A começar pelo Vargas contraditório. Eu não sei se seria a palavra correta, a contradição, uma vez que, atento a um estudo biográfico sobre o Vargas, há uma unidade de ação e pensamento, objetivos de Vargas e a realidade em que ele enfrentava, que não fazia sentido você esperar que o jovem Vargas mancebo universitário fosse ter as mesmas posições após experiências de administração pública, sabe? Eu acho que é uma visão bastante ideológica, no sentido de que você espera que o homem, o ser humano, tenha uma unidade de pensamento das cadeiras universitárias até quanto homem feito, me parece algo utópico. Quantos homens tiveram uma posição nesse sentido? Na realidade, eu acho que é até pior se alguém não modera o seu discurso conforme envelhece, porque é um sinal de burrice, né? Sendo bem direto. Vargas, desde logo, percebeu que todos os seus idealismos, todos os seus cosmopolitismos, as suas referências intelectuais têm um peso para apreciação e construção de um senso crítico, mas eles não são determinantes para falar sobre a realidade brasileira. Ele aqui entendeu desde logo que o barro é esse. Então vamos navegar nessas águas turvas. Essa é a realidade prática e esse é o país que nós vamos governar, que nós queremos assim, desenvolver, que nós queremos mudar. E ele entende de forma muito clara aquilo que é uma opinião pessoal e aquilo que é a identidade nacional. Diversas vezes ao longo do Estado Novo inteiro, da era Vargas inteira, a gente vai ver Vargas tendo ações contraditórias no sentido de que características populares que não são do seu feitio são respeitadas e estimuladas ao longo dos seus governos. Isso é, ele consegue fazer uma distinção entre as suas opiniões e convicções pessoais daquilo que ele sabe que é o ethos nacional, desde uma cultura, uma espiritualidade, hábitos. Então, você não precisa ser literalmente o Estado sou eu, vai se moldar a minha imagem e semelhança. Ele sabia muito bem o que era a população brasileira e é muito evidente o esforço dele de aproximar intérpretes do Brasil de sua governança. Então, figuras com pensamentos antagônicos, mas complementares no sentido de interpretar o que é a sociedade brasileira, sempre cercaram os governos do Vargas. Essa capacidade de entender o que é a sociedade brasileira foi muito importante para trazer esses posicionamentos pragmáticos necessários e, mais do que tudo, num momento de extrema convulsão social, assim, fundamentais para você conseguir fazer a manutenção da ordem. E aí eu trago aqui o elemento da Igreja Católica no Brasil. Para todos que já tiveram contato com a bibliografia histórica a esse respeito, sabe que é um pensamento assim, crônico dos governantes do Brasil, e positivo nesse caso, né, de apelar à Igreja como força de coesão nacional. E os nossos padres, os nossos bispos, mesmo que tenham alguns aventureiros na história, fato é que aqueles que não são tão estreônicos, que não estão figurando como padres revoltosos nas revoltas X, revoltas ativistas e afins, muitos desses que não estão na história, nominalmente, mas você pega eles nos detalhes, na pesquisa apurada, foram aqueles que fizeram assim, pregações em momentos de convulsões, apelando à ordem. A boa ordem é melhor do que a anarquia. Sempre a igreja como uma força de coesão nacional, não atirando ou atiçando os espíritos a guerras sanguinárias, a revoluções belicosas. Então, a igreja, historicamente, assim,
desde que o Brasil é Brasil, desde a primeira missa, sempre foi essa força de harmonia social. E isso é muito evidente, principalmente na era moderna do Brasil, assim, do Império para cá, a igreja foi a força que se opôs, quando bem organizada, quando bem estabelecida, a maior parte das revoltas regenciais, o poder público sempre recorreu à igreja para acalmar os espíritos das províncias. A Igreja Católica foi fundamental, por exemplo, na proclamação da República mesmo. Deodoro da Fonseca foi mandar carta para Leão XIII, foi tentar pacificar as relações com a igreja, mesmo num cenário onde a maior parte dos republicanos eram absolutos anticlericais. Se impunha ali uma concordata de liberdade religiosa com o estabelecimento do Estado laico, mas a igreja aproveitando aquele momento de fragilidade na história para se recompor devido aos malefícios do regime do padroado, que basicamente desestruturou a igreja no Brasil. Há toda uma questão complexa sobre os papéis que a igreja desempenhou na nossa história. Mas uma coisa que é característica dela é ela sendo essa força que auxilia o governo de ocasião a pacificar a vida nacional. A igreja sempre foi esse ponto assim, de segurança para evitar convulsões maiores. E o Vargas sabia disso. Não à toa ele tinha esse relacionamento de colaboração com esses padres, com esses bispos, mas, particularmente, após a proclamação da República, no Brasil, e essa foi minha tese de graduação, sempre houve um claro intento de ressacralizar o Estado Nacional, iniciando com a reorganização do clero no Brasil, seguindo com a mobilização do laicato para redundar na conversão do Estado Nacional, colocar Cristo de novo ao centro. Esta foi a reação católica brasileira. Foi um processo moroso no Brasil, se desenhou passos nos anos 90 do século XIX, mas só conseguiu se efetivar a partir de por volta de 1916, principalmente com a Carta Pastoral de Dom Sebastião Leme. E aí tem todo o apostolado do Jackson de Figueiredo, a organização do Centro Dom Vital. Então a gente tem ali uma expansão muito grande de uma fé católica militante. Quando o Vargas chega ao poder, ele tem que encarar essas duas facetas da igreja. Uma igreja muito bem organizada, com os fiéis apelando à ordem, à boa convivência pacífica, mas impelindo os governantes legais, o poder público formal, a reconhecer a vocação católica do país. Que o povo é excepcionalmente cristão e ele é irredutível nesses pontos. Então, se a gente não entender esses movimentos que a igreja tem com antecedência e a própria mentalidade pragmática do Vargas nesse aspecto e como ele encarava as suas preferências pessoais e o que era a identidade nacional, fica difícil a gente não fazer certas adjetivações ao Vargas e ao período que são bastante descabidas, são assim destemperadas. Não que o Rafael Tonon esteja o fazendo aqui, mas pode ficar muito implícito. E eu já vi diversas vezes o Marcelo Andrade fazendo certas generalizações a esse respeito. Um corpo de bispos assim tão bem formado. E o Getúlio, o que ele vai fazer? Ele se adequa, entendeu? Em 1930, Pio XI declara Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. Em 31, Cardeal Leme, no Rio de Janeiro, faz uma convocatória para que os bispos do Brasil inteiro pudessem ir para o Rio de Janeiro, para que o Brasil fosse consagrado a Nossa Senhora Aparecida. O que acontece? Getúlio Vargas manda que a imagem de Nossa Senhora Aparecida seja recepcionada com honras de chefe de Estado. E ele fez questão de comparecer na cerimônia de recepção da imagem sem nenhum distintivo presidencial. E ele fez questão de, no discurso, Getúlio era muito bom nas palavras, nos discursos, ele fez questão de dizer, é claro que isso aí é só retórica, a gente sabe que isso aí era vazio, mas vendo a força da igreja, o que ele fez? Ele se adequou, entendeu? O que ele disse? Que não era conveniente que o presidente do Brasil usasse as insígnias da República enquanto os brasileiros saudavam aquela que é a sua rainha. Retórica, é bonito, o povo ficou emocionado, o povo aplaudiu, ele conquistou o coração de muita gente, sim, mas é retórica. Por exemplo, os bispos, quando a imagem de Nossa Senhora chegou na Central do Brasil,
a imagem seria levada de Andor, né, para o local da missa, a missa campal. Só que a multidão estava se apertando de tal forma que ficaram com medo de danificar a imagem. Getúlio Vargas mandou o carro da presidência da República para que Nossa Senhora fosse levada em carro oficial até o local da missa. Então, isso também foi muito simbólico. Quando a imagem desce, o presidente estava no palanque, junto dos bispos, junto com o cardeal Leme, e o cardeal Leme deu a imagem da padroeira nas mãos do presidente. E o Getúlio ficou todo confuso, sem saber o que fazer com a imagem original na mão. E aí o bispo de São Paulo foi quem soprou para o Getúlio, né, o Dom Duarte Leopoldo, que soprou, falou, beija. E aí o Getúlio deu um beijo na cabeça da imagem e foi efusivamente aplaudido, porque o Getúlio não sabia nem o que fazer com a imagem na mão. Então, quer dizer, o Getúlio ele construiu, né, essa imagem depois da consagração do Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Ele fez questão de ir à Aparecida, e aí ele deu entrevista, ele se fez fotografar dentro da Basílica Velha, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e depois ele disse, né, tudo muito retórico, né, o Getúlio isso é um talento que ele tinha, né, ele disse assim, como presidente da República, eu vim à Aparecida visitar a padroeira do Brasil, porque é de bom tom retribuir as visitas oficiais. Então, olha como que ele inverteu a coisa, como se Nossa Senhora tivesse ido visitá-lo no Rio de Janeiro. Não foi coisa nenhuma. Nossa Senhora foi ao Rio de Janeiro porque é a capital federal e foi para que o Brasil fosse consagrado a ela, mas ele tinha uma retórica que ele trazia tudo. E eu acho que é isso aqui que tem que ser o caminho, cara. É uma igreja tão bem articulada, com objetivos tão claros, que você impele a autoridade nacional, seja ela qual for, a ter que reconhecer esse elemento católico do nosso povo. É isso que todo governante, mesmo que os maus, tem que temer, tem que se sentir pressionados a isso. Esse é o ponto, tem que ser ordeiro. E, pô, quem dera se nós tivéssemos ainda hoje tantos governantes ateus que se submetessem à fé católica assim, que elaborassem códigos de proteção ao trabalhador com base na doutrina social da igreja, que buscasse combater a lógica de um capitalismo selvagem segundo uma visão pacata de conciliação de classes, tal como preconizado na Rerum Novarum. Sabe? Quem dera, nós tivemos presidentes católicos que não chegaram perto disso, entendeu? É esse o tipo de força social que a igreja tem que ter. Para vocês terem noção, tal era a imponência, como ele disse, né, padres e bispos sem muitas travas nas línguas, que, pô, o cardeal Leme, na consagração de Nossa Senhora, ele falou, ou o Estado deixa de ser ateu e reconhece o Brasil como uma pátria católica, ou os brasileiros não reconhecerão o governante eleito. Não foi exatamente com essas palavras, mas é uma frase muito forte, na lata do Getúlio. Cara, sem medo nenhum, sem pudor nenhum, é isso que a gente precisa. O governante tem que ser submetido pelo ethos nacional. E eu não digo aqui ao povo, mas a identidade profunda, perene, contínua, dos homens do passado, do presente e do futuro, que ainda virão. Sem essa unidade de ação, sem essa força que molde o indivíduo ao fato social, que molde o presidente da República, que tem que ser um representante maior da imagem do país, pô, é lógico que é preferível, né? Um presidente que seja verdadeiramente católico, que faça tudo isso por verdadeira crença na boa nova. Mas, se não é o caso, é evidentemente menos pior um governante assim do que outros casos, como muitas vezes a gente até vê nos dias de hoje, né? Assim, presidentes confessionalmente católicos, mas, pô, querendo aprovar agendas sociais completamente avessas à Igreja Católica, querendo participar e se associar a um monte de líderes religiosos de denominações, no mínimo, estranhas, né? Quem dera nós tivéssemos esse clero, esse laicato ativo que impelisse mesmo um ateu a essas posições, né? Tudo ali para ele. Mas uma coisa o Getúlio não fez, que foi se meter com a igreja. Então o Getúlio, todas as facilidades possíveis, ele tentava dar à igreja,
facilidades para colégio católico, ensino religioso católico, isso ele fez. Cara, o Ministério do Trabalho era pesadamente infiltrado por católicos. Você pode pegar até mesmo no Estado Novo, o desenho do Estado Novo. Oliveira Viana era um católico bem fervoroso. Você vai pegar na instrução pública, você vai pegar dentro das cadeiras do Exército, Everardo Beckhauser dando curso de geopolítica do Brasil e geopolítica geral. Um católico militante, gente. Então você olha assim, nas Forças Armadas, no Ministério da Educação, no Ministério do Trabalho, é isso que eu não entendo quando a gente olha os frutos evidentes do Estado Novo, que não era o Vargas, não era o varguismo, mas era excepcionalmente uma abdicação dos caráteres individuais para absorver esses atributos inerentes à nação, que são as forças vivas que compõem a sociedade, e os interesses maiores para com o Brasil. A defesa do pai de família, da organização familiar, do justo salário, das justas condições de trabalho. E aí eu não entendo, quando você olha, o Vargas é um dos homens que mais cedeu às forças verdadeiramente integrantes da nação. E aí toda vez que vai ter uma apreciação sobre a sua forma de gerir política, colocam um personalismo absurdo em cima dele e fala, cara, hoje qualquer populista mequetrefe é muito mais arrogante, muito mais personalista do que Vargas foi. São incapazes de ceder a essas forças políticas profundas do Brasil, que Vargas cedeu mesmo muitas vezes sendo antagônico. Então assim, eu não consigo entender qual que é a tara de querer tanto construir um Vargas oportunista, canalha, e um cara controverso, e um cara vil. Qual que é os louros de se construir essa imagem distorcida do Vargas na história? Eu não consigo compreender isso. Mas não por convicção, mas por perceber que o episcopado brasileiro era o único poder totalmente coeso, que se o episcopado fizesse qualquer movimento de conjunto contra ele, ele não poderia conter o que os bispos podiam fazer contra ele. E realmente, o Getúlio ele teve assim uma acomodação de atitudes, de ações com a igreja, para tentar manter essa política da boa vizinhança aí com a igreja. Né? E esse é o cenário ideal. Concordata com a igreja, sedição e pegando nomes da igreja para compor as pastas ministeriais. Enquanto isso, em cenário social, você tenta construir os meios de conciliação de classes. Você cria do zero uma classe de industriais nacionais, você protege o trabalhador, busca meios de submetê-las a uma estrutura que respeite ao Estado, que é o tribuno que vai organizar essas relações sociais de trabalho, tão tensas à época, e continuam até os dias de hoje, mas tudo isso banhado, essas instituições desenhadas com intelectuais católicos ali, com princípios claros da doutrina social da igreja. Eu verdadeiramente não consigo ter uma visão tão ácida, mesmo com erros, a qual inclusive a gente já apreciou no Clube de Membros. Tem o corporativismo na era Vargas, uma análise completa sobre o fracasso do modelo, mas com justificativas justas e objetivas, e não com espantalhos e assim, ilações sobre porque Vargas pisava de tal jeito, porque Vargas escreveu uma tese. Não. Realmente apurando os acontecimentos à época do porquê o corporativismo no Estado Novo não foi à frente. Mas assim, é que eu coloco, tem como você fazer diversas críticas ao Vargas. Por que esses influenciadores de internet sempre fazem das maneiras mais incompreensíveis, das maneiras mais indignas? É isso que eu não consigo compreender. Mas o Getúlio nem de longe é esse herói, né, que muita gente pinta, né? Ele foi um governante populista. O que o populista faz? O populista, ele dá um benefício, desde que, em cima desse benefício, ele consiga tirar algum outro benefício pessoal. Então, por exemplo, as leis trabalhistas, a CLT, foi isso. Ninguém tinha feito, ele fez. Os créditos vieram todos para ele. E ele se aproveitou muito bem disso. O discurso trabalhista do Vargas foi muito bem construído.
Só que ao mesmo tempo um pouco... E o que é se aproveitar pessoalmente disso? O trabalhismo depois foi estruturado e talvez a corrente política mais adequada a um país de origem escravagista. Mas quais são os louros políticos do Vargas? Ser lembrado como estadista que fez a CLT? Ok. E é justo ser lembrado se foi realmente você que colaborou ativamente e viabilizou, quanto chefe de Estado, que esse tipo de projeto fosse à frente. E ninguém dá garantia nenhuma que se não fosse ele, outro faria. Porque, né? Tivemos outras 4 décadas de trabalho análogo à escravidão, só trocando o elemento africano pelo elemento imigrante. Me pergunto o que é fazer as coisas por si e não pela nação. Quando você abre mão de seus posicionamentos pessoais para então ceder lugar a organizações com mais capilaridade e que recuam profundamente a identidade desse povo. Bom, você está retirando o seu caráter pessoal em nome do caráter nacional. Ganhou com isso que o reconhecimento público histórico sobre a visão de um estadista? Bom, então até aí todos os estadistas do Império, sei lá, que fizeram a revisão do Código Criminal, que fizeram uma política industrial X, todos eles não tiveram nenhum tipo de altruísmo, é só a valorização de sua imagem, só a vaidade. Tá em até que nível esse tipo de discurso é justo? Porque eu consigo entender assim, quer tirar vantagem pessoal. É um politiqueiro velho que fez uma legislação X com caráter social para aumentar o poder do seu partido, para enriquecer ilicitamente, para criar esquemas de corrupção. Até consigo entender, mas assim, o que Vargas ganhou individualmente com tudo isso? Prestígio? Você está querendo dizer que ele era só uma pessoa ególatra? Mas que elementos, para além de esse tipo de observação rasa que pode se aplicar a qualquer governante do país, você consegue utilizar? E qual que vai ser a métrica para dizer que fulano de tal faz uma legislação, faz um avanço institucional X por serviço à nação e o outro faz a mesma coisa segundo uma lógica egocêntrica? Como que vai ser essa linha de divisão dessas duas posturas? Ou é só arbitrário? Você analisa e fala, fulano de tal era assim porque sim. É isso que a gente precisa estabelecer aqui. Aproveitando o ponto da CLT, o que o senhor tem para falar de quem fala que ela é esperada na encíclica do Papa Leão XIII, acho que é a Rerum Novarum? Não, tem gente que defende isso aí, mas tá longe, né? Tá longe ainda. Se a gente pegar a Rerum Novarum e colocar do lado da CLT, a gente vai ver que falta, viu? Né? Falta bastante, viu? É a mesma coisa que colocar um desenho do Michelangelo e o desenho do meu filho de 5 anos aqui, ó. Falou que tá quase igual, é inspirado, né? Quer dizer, falta muito para chegar lá, né? Sendo bem sincero, eu não entendo onde ele quer chegar com isso. Evidentemente, a CLT não é uma cópia da Rerum Novarum. O que se argumenta quando se diz que a CLT é inspirada em textos da doutrina social da Igreja é que grande parte dos técnicos e burocratas do Ministério do Trabalho que ajudaram a construir as leis trabalhistas que depois seriam compiladas, salvo engano em 43, na elaboração da CLT, criaram correntes jurídicas baseadas nos ensinamentos da doutrina social da Igreja, em especial da Rerum Novarum. E aí vem a conciliação do trabalho, das condições de parcimônia entre empregador e empregado. As noções de justo salário, justo lucro, diversas questões que foram abordadas diretamente pela doutrina social da Igreja e que influenciaram diversos técnicos que criaram as leis trabalhistas. A gente vai ter o próprio Oliveira Viana, que teve uma posição de destaque, o Luiz Augusto do Rego Monteiro, outro nome ativamente católico dentro do Ministério do Trabalho, e a gente vai ter mesmo figuras que até tempos recentes explicavam na íntegra isso, como o pensamento da doutrina social influenciou na formulação da legislação trabalhista. Você vai pegar aí, tem um monte de entrevista no YouTube, não tão antiga assim, acho que é dos anos 2000, por aí, do Arnaldo Susequinde, que ele foi um dos formuladores da CLT, e ele é um católico confesso e explica o processo de como a doutrina social da Igreja influenciou o pensamento dos técnicos do Ministério do Trabalho para a formulação dessas leis trabalhistas. Evidentemente, como eu disse, não vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Da mesma forma
que fazem um argumento bem tosco de olhe a Carta del Lavoro e olhe a CLT. E aí a galera fala assim, mas leia os textos, não tem nada a ver. Cara, se você pega os escritos desses católicos, desses técnicos que trabalhavam no Ministério do Trabalho, eles falam abertamente as influências deles. Eles viram a experiência italiana de conciliação do trabalho, viram a experiência dos países nórdicos que já estavam bem avançados nessas questões relacionadas ao mundo do trabalho, da relação e pacificação das relações entre empregadores e empregados. Tinham vasta literatura corporativista, inclusive. Você vai ter mesmo a observação direta sobre os fenômenos que aconteciam nos Estados Unidos. Você vai ter os pressupostos, por exemplo, a gente já tinha uma tentativa tipo de uma CLT na década de 90 do século XIX, proposto por positivistas históricos. Não é, assim, uma cópia escarrada da Rerum Novarum, mas a influência preponderante é muito clara. Tá? Então, assim, é um reflexo dessa influência intelectual sobre os técnicos do Ministério do Trabalho. Querer debochar disso, cara, desculpa, mas é um espantalho. Você literalmente está só extrapolando o argumento utilizado. Cara, sinceramente, o meio católico é complicadíssimo, né, cara? Se você não mastiga e fala assim, A mais B, aí pronto, é cheio para espantalhar e ficar com risadinha de deboche, né? A Rerum Novarum, o que mais se aproxima da Rerum Novarum, em termos de teoria político-social, é o que o Chesterton e o Belloc escreveram a respeito lá do distributismo. Né? E aí vem a maior parte desses técnicos do Ministério do Trabalho, não a maior parte, mas nomes muito expressivos, como os já citados, por exemplo, vinham dos movimentos de reação católica, tiveram contato com o distributivismo e com a cartilha corporativista. Eles professam isso em escritos. Gente, é só ir atrás desse tipo de literatura. Mas não transplantaram o distributivismo para o Brasil. Não. Evidentemente que não. A realidade política não permitia. Não era um processo revolucionário de, vamos resetar todas as nossas relações de trabalho sociais. Não, a gente estava literalmente saindo de um país que estava acostumado com lavoura e tratava o trabalhador médio como um rato para ter o mínimo de estabilidade e institucionalidade nas relações de trabalho. Tudo isso tendo que fazer num ambiente de concordata, de pacificação nacional, porque o país estava à beira de uma guerra civil. Desculpa, mas você tira tanto o contexto de época que torna-se uma quimera incompreensível de contextualizar tudo isso. Aí fica fácil ter uma risada de, até parece, não sei o quê, ficar com esses risinhos frouxos, porque, você descaracterizou o regime inteiro. Dentro das condições a qual o país se encontrava, a CLT foi um avanço que, objetivamente, salvaguardou diversos lares no Brasil. Trouxe a dignidade para um país que até então estava acostumado a ver o trabalho como uma coisa desonrosa. É uma falta de proporcionalidade, assim, decepcionante. Então, aquilo talvez se aproxime um pouco mais da Rerum Novarum, mas aquilo que o Getúlio fez aqui, nem de longe, né? E o Getúlio também é aquela coisa, é o que eu falei. É verdade. Caso vocês queiram ver por que os projetos mais incisivos dos católicos não foram à frente, volto aqui a recomendar para vocês, ter um vídeo no Clube de Membros, isso ajuda também a colaborar aqui com o canal, onde a gente trata ponto a ponto como a elite industrial, que não queria fazer essa conciliação de classes, que de todas as formas tentaram desarticular a organização dos sindicatos proletários, não queriam aceitar a CLT, é bem interessante como eles rejeitaram o corporativismo e começaram uma campanha de achaque contra diversos técnicos católicos do Ministério do Trabalho, em especial a cabeça, a ponta de lança da tentativa de formalizar o corporativismo no Brasil, o Oliveira Viana, onde industriais nacionais como Evaldo Lodge começaram a atacar ele publicamente no Diário do Comércio. Vale a pena ver esse vídeo exclusivo do Clube de Membros para ter uma visão mais realista sobre o que estava acontecendo e não essa visão idealizada de ou nós temos aqui a teoria X perfeita conciliada com o catolicismo, ou senão nada valeu a pena. A gente precisa ter uma visão minimamente historiográfica, minimamente mais pautada na realidade, longe desses idealismos absurdos, né, gente?
Como que um populista governa? Tirando vantagem. O Getúlio foi apoiado pelos comunistas na década de 30. Tinha comunista aplaudindo. O Getúlio falou não, porque ele tem uma visão trabalhista. Então a gente... 30, Vargas estava literalmente cometendo crimes contra a humanidade com os comunistas. O Prestes se negou a participar da Revolução de 30 e prestar qualquer apoio ao Vargas. 35 para frente, você já sabe bem o que aconteceu. Agora, nos anos 50, se foi um erro, assim, só confundiu as datas, nos anos 50, o Vargas fez a sua campanha, ainda se dizendo anticomunista e apresentando o comunismo como um sintoma anárquico de uma realidade despótica, de uma ditadura do capital sobre o proletariado. E rejeita a ditadura do proletariado sobre a sociedade, buscando uma conciliação de classes. Bom, aí você fala que isso é ser conivente com o comunismo? Se os comunistas acham menos pior uma visão onde não há uma ditadura do capital, aí o problema é deles. O fato é que isso não impele em nada, descredibiliza nada a posição do Vargas, que ele se colocou anticomunista tal como ele foi nos anos 30. Aí, assim, fica difícil, né? Se amanhã, por qualquer motivo que seja, uma pessoa criminosa elogia, sei lá, um escrito meu, algum vídeo meu, isso me torna um criminoso também? Cara, isso aí você tem que acertar com os comunistas, não é com Vargas não, cara. A gente vai conseguir um direito de existência dentro do governo dele, por os comunistas apoiaram, depois Getúlio perseguiu os comunistas, né? Foi em cima dos comunistas. Não, ele tá falando de 30 mesmo. Essas eram alas paralelas. O grosso do movimento comunista se opôs a Vargas desde 30, tanto é que não integraram a Revolução. Por quê? Porque o Getúlio ele tinha essa visão... Tudo bem que teve o Caio Prado Júnior, que já tinha uma visão mais etapista, né, da história. Era necessário construir uma burguesia nacional, tudo, para então encaminhar a sociedade brasileira ao comunismo. Mas, enfim, era uma ala minoritária. Camaleônica da política. Ele ia se acomodando. E para um ele falava uma coisa, para outro ele falava outra coisa. Se a gente pegar os discursos dele, às vezes ele fala, mas ele só faz referência a ele mesmo, ao líder. Então, o Getúlio... ele não é nenhuma... Tem gente que diz, o Getúlio era fascista, o Getúlio era nazista, o Getúlio... Não, o Getúlio ele era getulista. Isso aí eu acho que é um sinal... Não tô falando aqui do Rafael Tonon, tá? Tô falando das pessoas que ele tá citando aqui. Mas, em alguma medida, também serve nesse sentido de... uma burrice crônica ideológica, sabe? Ser incapaz de compreender movimentos pragmáticos, movimentos históricos, movimentos sociais, no sentido de articulação política mesmo. Tem hora que você tem que ceder para poder andar 2 passos. Tem hora que o sujeito não é nem comunista nem liberal. E nem por isso ele é fascista ou nazista. Ele simplesmente está comprometido com uma perspectiva de desenvolvimento nacional, com uma sociedade minimamente mais orgânica, mais harmônica e com poderes mais bem divididos em oposição a essa desigualdade estrutural tremenda que o Brasil tem. E isso é muito do que o Vargas é. Então qualquer um que queira fazer uma análise sobre Vargas, falando que ele é ideologicamente X ou Y, ou tentar concatenar toda a ação política em vida dele a porque ele era mesquinho, ele era egocêntrico, era isso. Evidentemente ele devia ter essas características como todo ser humano tem. Agora, que isso era o elemento central no pensamento político dele, cara, me parece historiador de a história não contada, o que não revelaram pra você. Cara, desculpa, Rafael Tonon, mas isso é uma perspectiva de um historiador de botequim. Assim, sendo bem sincero, esse negócio de querer sobrepor todo um período histórico, todo um tabuleiro político extremamente complexo, que está envolto principalmente em situações tão delicadas que são os posicionamentos do Vargas, há um traço de personalidade marcante, um narcisismo, coisa do gênero, me soa absolutamente anti-historiográfico. E o pior de tudo é que a gente tem tem uma vasta produção acadêmica que nos dá a dimensão de cada um desses capítulos, cada um desses movimentos que Vargas fez anticomunista, na elaboração da CLT, como ele se relacionou com as elites industriais do país, como ele organizou a estrutura sindical, e para todos os lados ele conciliou. Tanto é que se você for ver literatura específica sobre a organização sindical, as organizações sindicais vão estar xingando Vargas porque ele
ficou do lado dos industriais, proibiu o direito à greve, não sei o que, não sei o que. Os católicos, não, Vargas ajudou a igreja, mas ele não era católico, ele blá 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 blá. Os industriais da Fiesp, Vargas ajudou a indústria nascente, mas ele não fez isso, fez aquilo, impôs as leis trabalhistas, blá blá. Ou seja, todo mundo que foi ajudado pelo Vargas e ajudou a construir o Brasil moderno é incapaz de compreender a grandeza propriamente dessa articulação de conciliar tantos interesses diferentes. E aí eu me pergunto, uma pessoa tão egocêntrica realmente adotaria essa política? Porque na prática, ao dosar cada qual o que lhe é devido, ele é odiado por todo mundo. Que egocêntrico é esse que sempre toma decisões parcimoniais para depois ser caluniado por todos os lados? Cara, isso é uma coisa que não se sustenta, bicho. Ele não era nem nazista nem fascista, ele era ele mesmo, ele pegava aquilo que ele achava. E ele mesmo dizia isso, que ele ouvia todo mundo e fazia o que queria. E se a gente pegar outros... Cesarismo é literalmente a base do pensamento autoritário brasileiro. Você saber que você não pode ter um Estado dominado por classes específicas. O Estado deve ser nacional. Submeter essas oligarquias à boa convivência orgânica. Cada qual, focando no seu respectivo aspecto, vai ser saudável à nação. Se uma dessas alas domina o Estado nacional, a desarmonia ou desarranjo é natural. E aqui vem toda aquela questão sobre o Estado orgânico, sobre cada órgão, cada membro ter que fazer a sua função, não se alvoroçar a coisas que não lhe são devidas. Isso aqui também é algo bem pacífico dentro do ideário autoritário brasileiro. Líderes da América Latina, eles faziam mais ou menos a mesma coisa. Em alguma medida, por exemplo, o Perón, na Argentina, fazia a mesma coisa. O Perón, uma vez, um sobrinho dele, que era deputado, falou: tio, eu não entendo como o senhor governa. O Perón falou: senta aqui no meu gabinete, você vai entender. E aí o sujeito ficou 1 hora no gabinete do Perón. Entrou um político comunista furioso. Falou: não, os direitos do trabalhador, não sei o que, o senhor presidente precisa fazer alguma coisa, porque as pautas... E o Perón concordou com tudo, ouviu aquele político, tomou nota com a maior atenção, e ele disse: não, é um absurdo mesmo, não sei... E aquele político saiu aliviado, com um semblante diferente, chegou bravo, saiu tranquilo. E dali a pouco entrou o líder da direita argentina e falou: esses comunistas estão querendo dominar tudo. E o Perón, é verdade, concordou com tudo e anotou também e falou, e saiu feliz também. Aí o sobrinho falou: mas eu não estou entendendo nada. Veio o comunista, o senhor concordou com tudo e apoiou tudo que ele disse. Veio o direitista, o senhor concordou com tudo e apoiou tudo. O Perón falou: é isso, o meu governo é isso, eu concordo com todos e faço o que eu quero. E não é isso que deve ser feito? A alternativa a isso é: jogue a nação aos leões. Briguem-se, degladiem-se publicamente, rasem qualquer laço de convivência social e a arena da política vai ser submetida agora à arte das baionetas, às escaramuças. Isso não faz sentido nenhum. A postura de um estadista é justamente isso. Eu não entendi. Isso aqui foi uma crítica ou uma propaganda? Porque é esse o papel do estadista mesmo. Imagina um pároco que tá lá, vem lá um fiel, fala: ó, fulano de tal, não sei o que, blá, 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 porque eu não gosto da forma da liturgia assim, porque eu não gosto de assado, blá, 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 blá. O pároco vai lá, tá bom. Aí vem o outro fiel, a mesma coisa. E desce o porrete no outro irmão, e fala que a missa tem que ser assim, porque a pastoral da família tem que fazer de tal jeito. E aí o padre, ele resolve adotar uma dessas visões para aplicar no cotidiano da igreja. Essa vivência paroquial vai ser anárquica. Esse rebanho vai se dividir. Vai ser uma desgraça. É evidente que ele precisa ser essa figura parcimonial, que tem que buscar razão, que tem que conciliar interesses. Se isso é numa paróquia, imagina numa nação. Assim, a nossa direita católica tem hora que parece que vive em outro mundo. Ela se escandaliza com umas coisas que eu não consigo compreender qual o escândalo, tá entendendo? Porque enquanto todos ficam esperando que eu faça aquilo com que eu concordei, eu vou fazendo aquilo que eu mesmo quero. O Getúlio era assim, o Perón era assim, outros líderes eram assim. Então, o Getúlio é uma figura... Perceba que são a maior parte dos líderes que deixaram alguma construção relevante às gerações posteriores e muito paradigmática às gerações anteriores. Tudo bem que o Perón é um caso bem mais complexo que o Vargas, mas o Vargas cristaliza isso muito bem. Tem um antes e depois do Vargas em termos de estrutura do Estado brasileiro. É muito controversa mesmo. Basta a gente pensar
na mente revolucionária do Getúlio, que ele deixou escrito, né? O Getúlio era ateu. Em um dos seus filhos, ele pôs o nome de Lutero. Quem é que bota nome de Lutero no filho, né? Nem os luteranos, às vezes, botam o nome de Lutero no próprio filho. O Getúlio fez questão de homenagear essas figuras que ele considerava, né, disruptivas, revolucionárias. Então, é uma mente confusa, né? Isso aqui é um dos aspectos mais engraçados, que enquanto o Vargas consegue ter uma parcimônia governando, eu provavelmente tenho um profundo desdenho pela figura pessoal dele. O irmão dele também era uma figura complicadíssima. Filho chamado Lutero. Ele com gosto por golfe e charuto. Tipo assim, se eu tivesse que julgar cada estadista pela sua vida privada... Ai, meu Deus. Assim, o Vargas me parece ter gostos pessoais horrendos. Mas é isso que me faz lembrar dele pra história. E aí me vem, cara, eu me sinto vendo a Laura Sabino, sabe? Tipo assim, você sabia que o Borba Gato fez isso, estudou mulheres e botou fogo não sei aonde? E aí você só faz uma simples pergunta. É por isso que ele é lembrado? A gente vai utilizar essa métrica para pensar todos os nomes da nossa história? É assim que a gente vai tratar a construção do nosso povo, os nossos processos históricos? Sendo bem sincero, o Marcelo Andrade com o Getúlio Vargas é a Laura Sabino com o Borba Gato. É exatamente proporcional. É uma incapacidade, uma birra, um chilique que você não consegue compreender. Quem é que estuda a história pelo que ela deu errado? Quem é que procura na vida dos grandes estadistas e dos grandes homens públicos só aquilo que eles fizeram de errado? Sem, em nenhum momento, visualizar, beleza, quais são os aspectos de grandeza que eles legaram, que eles respeitaram e que os fazem ser, de fato, figuras públicas reconhecidas. É uma visão tão infantil da história que, pô, novamente, é a nova direita style de revisão histórica. É, de um lado, celebração dos 1500 anos de nada valeu a pena à esquerda, e a história não contada, veja aqui os verbetes, os anais da história, o politicamente incorreto. Essa historiografia tosca da direita, que não consegue ter metodologia científica em pesquisa, que não consegue se orientar, senão por pequenos fetiches de a história privada do sujeito, porque veja a contradição, veja a semelhança. Cara, são tantos axiomas toscos que você não consegue compreender. Por que eles se apegam a esses fatos laterais da história, ignorando a via mestra da história? Não dá pra entender, bicho. Ao mesmo tempo, é uma mente confusa, bem esperta. Porque quando Getúlio sai do poder em 45, depois de 15 anos de poder, o patrimônio dele tinha aumentado 450%. Aumentou só um pouquinho, né? Então, Getúlio foi, assim, extremamente corrupto também, mas muita gente não vê isso. As pessoas ficam naquilo que, de alguma maneira, mesmo que minimamente, as tenha beneficiado. Isso aqui é as joias do Bolsonaro. É evidente que o patrimônio líquido de uma figura pública que não tem gasto com nada, cara, é exatamente proporcional a qualquer discussão, qualquer baixaria relacionada. E a figura enriqueceu sendo presidente, sendo senador, sendo que... Cara, é óbvio. Olha o tanto de regalias que essas pessoas tiveram. E eu não descarto, não sei, nunca tive contato com nada disso, não estou aqui para defender e nem para botar minha mão no fogo por essa teoria. Mas tudo bem, me tragam aí os registros históricos e com ou sem estes erros na história de figuras públicas, não vai ser por isso que elas vão ser lembradas, entendeu? Não é aí que resguarda a sua grandeza. A minha avó morreu repetindo que Getúlio Vargas era o melhor presidente do Brasil. Minha avó, ela falava isso e não aceitava que ninguém discutisse com ela. A gente podia... Bom, vamos analisar a competição, né, cara? Vargas, Médici... Meu Deus do céu, como eu fico com raiva, cara, das gerações atuais. Por que é tão ridículo? Assim, pô, minha avó era varguista. Cara, o Vargas foi contemporâneo à sua avó. Diversas medidas de governo dele provavelmente ajudaram a sua avó. Da mesma forma que, por muito menos, você viu a bolha católica. Não, vamos fazer o voto do menos pior, porque o Bolsonaro e não sei o quê. Eles emulam exatamente os mesmos comportamentos defensivos, talvez menos fanatizados, em alguns casos, né? Mas assim,
é típico do tempo. Você sempre vai ter o vovô malufista, a vovó getulista, o outro lulista. Do mesmo jeito que hoje você tem os bolsonaristas. E amanhã vai vir algum político aventureiro que vai criar esse elo de conexão direta. E, gente, isso não é traço de burrice. Isso é um fator cultural, social. Na verdade, essa arrogância de satirizar a perspectiva dessas pessoas simples me soa muito mais hipócrita, principalmente porque, né, se você fosse tão inteligente assim, você perceberia as razões do porquê esse povo apresenta essas características, e não ficaria julgando eles por apresentar essas visões, sabe? Apontar todos os argumentos, e minha avó, aí ela usava o último argumento dela, quando a gente ia desmontando o que ela falava, eu vivi naquela época, você não viveu, então você... Cara, que papo de... adolescente 2015, 16, tipo assim, veja só, irei refutar você, vovó. Você que teve um emprego industrial, construiu sua vida, se sentiu resguardada por esses direitos, você teve essa experiência emocional com o período, agora eu, pela razão dos fatos e argumentos, com os meus debates virtuais, irei refutar a senhora. Como se a vida se reduzisse a debates lógicos sobre política. Só que se fosse isso, a natureza da política seria outra. Cara, isso aqui me dá um... Ai, que ânsia... cringe, cara. Porque é tipo você chegar no vovô bolsonarista. Lista de traições do mito. Cara, não é sobre isso, tá entendendo? Você não sabe do que você está falando. Ela ficava brava com isso. E assim muitos brasileiros viveram acreditando, né, que Getúlio era uma flor de formosura, né, o melhor presidente do Brasil. Né? Marcelo é assim. Os paulistas já não gostam, os paulistanos... sobretudo, não gosto nem um pouco do Getúlio. Né? Existe uma lei municipal em São Paulo, né? São Paulo capital. A casa da bucha, a casa de gente muito legal. Né? Que proíbe botar o nome de Getúlio Vargas em praça, avenida, em qualquer coisa, por conta da Revolução de 32. Olha a elite bucheira aí. Os paulistas se levantaram. Porque o Vargas era um populista maldito, mas aí na hora de falar sobre os meandros, sobre a oposição do Vargas, e aqui elas estavam associadas, aí todos são, assim, doces, são delicadas como pétalas de uma flor. Contra Getúlio. Pegaram em armas e tudo mais na Revolução Constitucionalista. Então, verdade, se vocês quiserem uma história completa sobre a bucha em São Paulo e no Brasil, inclusive como muitos paulistanos foram financiados por governos estrangeiros e por associações muito estranhas, inclusive para combater o Estado Novo, temos um vídeo inteiro aqui sobre como que era o nome do vídeo? É só você colocar a bucha paulista. Eu acho que é a história do liberalismo no Brasil. Vale muito a pena para você entender esse cenário paulistano. Bem interessante essa oposição paulista. E tem também alguns vídeos aqui do Luiz Gandra no YouTube falando sobre a bucha, onde ele chama figuras maçônicas bem conhecidas, que eles falam como eles se opunham ao Vargas, como eles atuaram em 64, como que essa elite paulistana era bem legal, bem patriota, bem católica. Mas para o resto do Brasil, às vezes passa uma imagem até positiva, né, que é falsa também. Bom, é isso. Sendo bem sincero, nada de novo sob o sol. As mesmas análises da direita brasileira de sempre. Os fatos mais importantes não sendo apreciados. O que realmente faz com que se aprecie a Era Vargas como algo positivo foi abordado pelo Rafael Tonon, mas depois sobrepujado por essa lógica de análise da história bastante tacanha, ao meu ver. Eu acho que também há um certo gosto nos intelectuais também de se colocar à margem, simplesmente o tribuno da história, aquele que está moralmente superior e olha para baixo como podem esses meros mortais terem se empenhado em definir as figuras X ou Y no passado. Como pode a minha vovó não compreender a minha análise? A denúncia sistemática da arrogância de Vargas por parte dos historiadores da direita católica às vezes me faz refletir um pouco sobre como essas análises são construídas, sabe? Mas enfim, gente, é isso aí. Nossa, ficou muito grande o react, peço perdão aí pra vocês. Deixa um gostei no vídeo, compartilha ele. Vou ficando por aqui, chave Pix na descrição. Tem o clube de membros do canal, se você quiser ajudar também. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou live.